aqui recebendo o professor Everaldo Carvalho. Ele é policial penal, sociólogo, professor da rede pública e mestre em educação. Ele tem especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e é especialista em gestão de segurança pública. O Everaldo é ex-diretor da penitenciária Lemos Brito, aqui em Salvador. Ele é membro da coordenação de educação prisional da SEAP e também instrutor de formação e capacitação de servidores penitenciários. Autor dos livros A Face Imaculada e A Mácula do Crime. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Rogério. Bom dia aos seus ouvintes. Para mim é uma honra estar aqui, porque você faz um trabalho de qualidade. Exatamente, para mim é um prazer muito grande poder participar desse programa que traz uma contribuição belíssima para a discussão sobre segurança pública na capital baiana. Vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, este é o livro do professor Everaldo, um dos livros, aqui A Face Maculada. Um livro aqui muito interessante. É um livro que também de uma leitura muito agradável, professor. Um livro aqui de cerca de 125 páginas. Aqui eu recomendo para vocês A Face Maculada. Fale um pouco sobre esse livro para a gente, professor. Primeiramente, esse livro vai ser seu. Daqui a pouquinho eu vou autografar para você, porque é um livro que eu tenho muito carinho com ele. E nós estamos disputando o Prêmio Jabuti, né? A editora escreveu esse livro para o Prêmio Jabuti. É um livro que faz uma abordagem sobre o cárcere e a rua, a relação prisional, indivíduos que adentraram o ambiente carcerário e por vários motivos tentam voltar à sociedade, e ele está retornando à sociedade e acaba encontrando os percalços, os problemas de um indivíduo que traz a nódoa, a mácula do crime e tenta se reinserir. Então a ideia é a gente fazer uma abordagem para que a população compreenda, né, os problemas carcerários e também as dificuldades do indivíduo de retornar à sociedade para viver uma vida, como eu diria, né, de qualidade enquanto cidadão que merece ter uma nova chance de retornar à vida social. Mas quando esse indivíduo ele cumpre a pena e volta para a sociedade, o sistema que nós temos proporciona que esse indivíduo esteja ressocializado e volte para a sociedade sem marcas e feridas emocionais? Uma pergunta interessantíssima para a população começar a compreender. Primeiro porque para reinserir a sociedade tem que ter dois elementos. Primeiro, a vontade dele e a oportunidade. Então, se ele tiver vontade sem ter oportunidade, ele não consegue voltar à sociedade. Mas se ele tiver oportunidade e não tiver vontade, também não consegue. Então, os dois elementos juntos, né? E aí nós entendemos que o indivíduo que adentra o ambiente prisional por um furto, por um homicídio, né, ou até por um estupro, nós precisamos ter programas específicos, né, de acordo ao seu perfil delituoso, para que ele possa ser um cidadão com condição de ter uma escolha. Então, o que nós fazemos na área prisional é dar escolhas, dar possibilidade de escolha. Isso não é fácil, porque nós temos a questão das chamadas facções, nós temos a questão da empregabilidade, mas o que nós fornecemos é um pacote de políticas do ponto de vista de educação, do ponto de vista de possibilidade de trabalho, de qualificação, para que ele possa ter uma escolha. Isso não é fácil, mas é o que nós podemos fazer na área prisional, porque a reintegração social não é uma função específica da área prisional. Olha que coisa interessante, né? É uma função da sociedade como um todo, né? E é um problema que é preciso que todo mundo venha conosco debater isso, porque a questão da criminalidade é uma questão muito grave que é preciso que todos estejam atentos a como enfrentar essa problemática. Em 2020 eu estive na penitenciária Lemos Brito, passei 3 meses ali visitando, acompanhando de perto durante a produção da série Por Trás das Grades. E aliás, eu quero aqui agradecer ao meu grande amigo, eu fiz ali um grande amigo, o professor Reginaldo. Reginaldo Reginaldo é o professor, policial penal,
Ele é um especialista nesta área. Ele me apresentou ao professor Everaldo. Ele tem uma estima muito grande pelo professor Everaldo. Ele disse: Rogério, você precisa conhecer esse professor. O nome dele é Everaldo. Eu fui até a Lafayette Coutinho. Lembro, fui lá, te entrevistei na Lafayette Coutinho. E eu digo, gente, que ali foi uma pós-graduação para mim. Eu hoje penso diferente o sistema prisional. Eu consigo ver hoje a questão do encarcerado com uma visão diferente do Rogério de 2020. Porque lá eu entrei no cárcere, entrei em alguns pavilhões, outros pavilhões, zona de muito risco, não pude nem chegar perto, e vi que ali tem monstros, mas ali também tem pessoas que são cidadãos que, numa linha tênue, desvirtuaram e, pela questão da má conduta, estão cumprindo pena. Eu percebi que é possível e é preciso separar o joio do trigo, porque ali tem o pai, mãe de família, que erraram e estão pagando pelo crime, e tem aquele que é o monstro mesmo, é o psicopata. Aí vem a questão: é preciso que todos recebam o mesmo tratamento? O cara que furta um celular fica no mesmo local do cara que é assassino, quanto mais, que é homicida, traficante, o cara que está devendo pensão alimentícia, ele deve pagar a dívida. Enquanto não paga a dívida, ele vai ficar temporariamente lá numa cadeia popular, mas ele vai ficar ao lado do cara que está aguardando uma sentença porque cometeu um crime de alto potencial ofensivo. Precisamos pensar sobre isso. Mas, professor Everaldo, a gente volta a essa questão da ressocialização, ou pelo menos o ex-apenado, que agora está em liberdade. Se ele é tratado como um bicho dentro da cadeia, em breve ele vai estar na rua. E a gente, como sociedade, pode receber agora um cara cheio de ódio, não é isso? É isso que eles falam na gíria. Nós tomamos decisões já há bastante tempo. Quais são as decisões? Nós não temos prisão perpétua e nem temos pena de morte. Dito isso, nós que administramos o ambiente prisional, nós temos que recepcionar esses indesejados da população, dar o tratamento necessário conforme a decisão judicial impõe, né? Ele tem que estar preso até que o juiz decida pela sua soltura, pelo seu alvará. Ele começa no regime fechado e poderá ir para o regime semiaberto, para o regime aberto, e poderá ter, conforme o seu bom comportamento, ter uma liberdade condicional. Tá. Até lá, nós temos que manter uma disciplina prisional, olhar o perfil delituoso de cada um deles, estabelecer programas específicos direcionando para tentar reinserir na sociedade. Ponto. Qual é o problema do Brasil inteiro? Um inchaço populacional carcerário. Então, o ideal é que você pudesse dividir esses indivíduos a partir do perfil delituoso, a partir das suas agremiações, como eles chamam, né? Das chamadas famílias, mas os espaços prisionais super povoados impede que se faça uma triagem como nós gostaríamos. Então, a ideia é a gente ampliar em tecnologia, ampliar em criação de novos presídios e ampliando a nossa expertise de fazer a separação que é necessária. E como seria a separação ideal? Você tem separação por perfil delituoso, né? Você tem separação por a atividade criminosa, agremiação, conforme a tecnologia, conforme você tenha um ambiente prisional. Os presos do regime semiaberto já estão para voltar à sociedade. Você precisa investir mais em educação, mais em oportunidade de trabalho. O que estão iniciando no regime fechado, da penitenciária Lemos de Brito, por exemplo, né? Você já foi lá e já percebeu que é um complexo. Você tem 4 modos prisionais para ser administrados, onde você precisa dar oportunidade. E também você precisa dar um tratamento mais duro
para as chamadas lideranças negativas que criam um problema para a ordem prisional e quer corromper os novos que estão chegando à área prisional para se filiarem a uma ou outra dessas agremiações. O Brasil inteiro tem esse problema para enfrentar. De que maneira você dá um tratamento mais duro para aquelas chamadas lideranças negativas e de que maneira você não deixa que eles contaminem os demais que querem uma oportunidade. Esse é um desafio do Brasil inteiro, quiçá do mundo, tentar resolver essa problemática. Agora, essa problemática de lideranças do crime dentro da cadeia, dentro da penitenciária, eles assumem a liderança lá dentro, já chegam como líderes. Como é que isso se dá, professor Everaldo? Porque nós, enquanto sociedade, queremos entender como o cara consegue estar numa situação de poder atrás das grades. Em todos os presídios do mundo você tem esse problema. Nos Estados Unidos eles também se filiam. Você tem os negros, os brancos e os hispânicos. Então, a partir desse referencial, eles começam a fazer as agremiações. Na Argentina, pelo perfil delituoso. E no Brasil, pelas chamadas facções criminosas, ou as OCRIMs, organizações criminosas, que, conforme a questão do tráfico de drogas, eles vão se associando. Então, essa é uma problemática do Brasil inteiro e a gente começa a ter elementos de análise com inteligência prisional e agora com a Polícia Penal nós estamos aprimorando esse processo para saber responsabilizar e fazer uma distribuição conforme esse processo. Por um lado, você não pode colocar todos eles juntos, porque você não pode deixar que morram. Esse é um problema muito sério. Nós temos que garantir a vida. E, por outro, você não pode deixar todos bastante afiliados no mesmo espaço para que eles não se fortaleçam. Então, é nessa dinâmica que o Brasil inteiro procura respostas para não deixar que essa coisa se torne um problema maior do que já é no Brasil inteiro. A gente percebe que esse processo das chamadas organizações criminosas começa no Rio de Janeiro, né, com as falanges que se reúnem a partir de um comando único. O PCC surge nesse processo na década de 90, nas cadeias de São Paulo. A partir daí você tem a criação do chamado regime disciplinar diferenciado em São Paulo para combater o chamado PCC, e depois isso vai sendo espalhado para o Brasil inteiro. Então, no Nordeste não é diferente, eles também conseguem fazer esse tipo de organização. Vamos voltar a essa questão, né, da expansão, do crescimento das organizações criminosas no Brasil. Também estamos falando do contexto Bahia, mas vamos saber como é que está a situação do trânsito na capital baiana nesta manhã chuvosa de sábado. Sociedade, o trânsito em tempo real. Com ele, o repórter mais charmoso do trânsito baiano, Pablo de Moraes. Fala, Rogério, tudo bem? Bom dia para você, bom sábado para você, ouvinte e sociedade. Olha, quem está indo ali para a área mais central da cidade deve ter bastante atenção. Como você bem falou, está chovendo em grande parte da capital baiana, algumas áreas chove forte e na Avenida Paralela já há pontos de acúmulo de água e redução na visibilidade também. Como a movimentação ainda é pequena na Avenida Paralela, o pessoal acaba até apressando um pouquinho mais, só fica atento por causa dessa chuva que cai em diversas áreas da cidade. Já você que está indo lá para a Cidade Baixa, pode pegar a Via Expressa ou a Avenida Bonocô, vai encontrar trânsito fluindo bem, e na Jequitaia já tem trânsito um pouquinho mais carregado, inclusive na passagem pela Feira de São Joaquim, mas nada que você precise desviar o caminho. Saldão 72 horas G Barbosa, tem oferta, tem preço e tem eletro, em até 12 vezes no cartão G Barbosa. Saldão 72 horas G Barbosa. Contigo, Rogério. Deixa comigo, Pablo, 7 horas e 18 minutos na capital baiana. O meu entrevistado de hoje é o professor Everaldo Carvalho, policial penal, sociólogo e especialista em segurança pública. Professor Everaldo, o assunto você abordou agora é justamente a presença das facções criminosas no sistema prisional. Aqui na Bahia a gente percebe a chegada dessas facções de 3 letras, facções de 2 letras, em um momento são aliadas, em outros momentos são adversárias. Mas por que esses caras continuam com poder dentro da cadeia? Há solução para esse grave problema?
A solução que os estados da federação, cada um tem uma maneira de estabelecer. A criação da Polícia Penal é uma resposta do Estado para você dar um tratamento mais efetivo, né? Colocando cada polícia em seu devido lugar. A função da polícia militar de fazer policiamento ostensivo, garantir a ordem pública, evitar que aconteça a ação criminosa. A polícia civil está liberada para fazer o trabalho de investigação e a polícia penal foi criada exatamente para ela dar um tratamento de choque para as chamadas organizações criminosas e possibilitar o processo de reintegração social. Então, o primeiro passo foi dado, que é a criação da Polícia Penal. Agora, o segundo passo é você garantir especialização para essa polícia, aparelhar o sistema prisional e, aos poucos, você estabelecendo tecnologia nos presídios para fazer a divisão que esse problemão merece. E é necessário entender que o cenário nacional, né, dessas disputas pelos espaços de droga, né? O tráfico transnacional, internacional, né? A reconfiguração desse processo todo, como eles enxergam a Bahia nesse cenário, por conta de um litoral bastante extenso, onde essas drogas elas podem ser encaminhadas, né? via porto para outros espaços do Brasil e internacional, faz com que o espaço da Bahia seja um cenário de disputa para que essas chamadas organizações criminosas venham aqui para o Nordeste e para a Bahia disputar espaço. Então, nós estamos enfrentando um cenário complexo, mas eu digo que o caminho está sendo um caminho que daqui a algum tempo se perceberá que nosso sistema prisional está à altura de fazer esse enfrentamento. E em relação à prevenção, falamos aqui da questão do enfrentamento. Porque qual é a minha preocupação, professor? O indivíduo, ele comete o crime, ele vai ser julgado, vai ser sentenciado, será preso. No Brasil, nós não temos pena de morte, nem prisão perpétua. Então, mais cedo ou mais tarde, esse indivíduo estará na rua. Qual é a minha preocupação que eu tenho sempre falado aqui no Balanço Geral? Aquele cara que ele entra na cadeia porque furtou um celular e fica junto com um cara que é cabeça de uma facção criminosa, esse cara de cá, que cometeu um crime com menos potencial ofensivo, vai estar na rua e com uma missão. Vai receber uma missão, porque ele teve contato com esses caras perigosos que comandam o crime. Então, como falar em socialização ou ressocialização se dentro da cadeia do sistema prisional esses líderes continuam atuando e recrutando novos soldados lá dentro? De que maneira? Primeiro, garantir que os nossos encarcerados tenham oportunidade. O que é que nós temos hoje na área prisional? Nós oferecemos a educação, modalidade EJA. Nós oferecemos a chamada remissão pela leitura. Nós oferecemos escolarização. Nós oferecemos curso de qualificação com parceria com o Senai e outras instituições. Então, você dá uma olhada na área prisional hoje, você vê que os nossos encarcerados estão tendo oportunidade, tá? Agora, o processo das chamadas organizações, nós temos que olhar para o cenário externo, né? Ou seja, não se pode ocupar a área prisional. Tem que entender o processo externo, né? De como Salvador, a Bahia, né? Os seus espaços subalternizados, onde você precisa dar oportunidade de emprego, onde você precisa dar condições para que aquele jovem que fica nas periferias, ele não sejam facilmente, né, recrutados pelas organizações. Então, a área prisional, o sistema prisional baiano não está em marcha, ele está em Salvador. Olhar para Salvador, olhar para o problema social de Salvador, nós vamos entender o sistema prisional. Então, não podemos dizer que o problema é especificamente da área prisional. O problema é mais agudo, é mais complexo, e é preciso que todos entendam que esse processo da criminalidade das organizações tem que ser combatido por todas as áreas
da sociedade, judiciário, legislativo e executivo, e principalmente dando condição de empregabilidade aos nossos jovens que estão nas periferias. O ideal seria justamente promover, né, oportunidades. Esse indivíduo, se não aproveitar a oportunidade, ele será preso, será punido, será preso. Lá na cadeia deve ser ressocializado, porque aqui fora ele deverá ter uma nova oportunidade, não porque queremos passar a mão pela cabeça, mas porque nós não queremos sofrer, nós não queremos uma pessoa pior na rua. Qual a sua visão em relação à saída temporária? A saída temporária. O Congresso, nesse momento, já decidiu por acabar com a saída temporária. Eu entendo que a saída temporária está relacionada àquilo que conversamos anteriormente. Não existe prisão perpétua nem pena de morte. O indivíduo é recuperável. Hoje, a nossa legislação trabalha com a progressividade da ação penal. Como seria isso? Primeiro, ele começa no regime mais gravoso, num regime fechado. Se ele tiver uma pena igual ou superior a 8 anos, ele vai logo para uma penitenciária em cumprimento de sentença. Uma vez que ele consegue, em bom comportamento, cumprir um tempo dessa pena, ele consegue progredir para o regime semiaberto. E o que seria o regime semiaberto? O regime semiaberto é um local onde ele poderá ter saída para trabalhar e o juiz concede no ano 35 dias para que ele possa visitar sua família. As datas específicas que, segundo a legislação, vai ajudar para que ele não perca o contato com seus familiares. Quer seja Semana Santa, Dia dos Pais, Dia da Mãe, Natal, são dias que se entende que os laços entre esse encarcerado e o seu familiar não pode ser perdido. Então, é essa saída judicial que o Congresso decidiu que não poderá mais haver. Então, nesse momento, o regime semiaberto vai ser um espaço para que o preso, que teria a chance de voltar à sociedade já se acostumando a ter uma relação com seu familiar, isso não vai ter mais. Só poderá sair para estudar. Então, essa é uma decisão do Congresso e nós temos apenas que acatar o que o Congresso decide. Para a população entender, a área prisional cumpre lei. Quem decide sobre a lei é o Legislativo. O Judiciário fiscaliza e nós cumprimos. Uma vez que o Judiciário entende que essa saída ela é prejudicial para a segurança pública, não temos mais o que fazer, é apenas dar cumprimento àquilo que o Judiciário Legislativo estabelece. Só um minuto aqui, daqui a pouco vamos voltar com o professor Everaldo, mas tem o Marcelo Gama na linha, é isso? Daqui a pouco vamos abrir aqui o espaço para o Marcelo Gama para falar de saúde. São 7h27 aqui na capital baiana e tem aqui o Ismael Cardoso colocando uma pergunta para o nosso entrevistado. Rogério, eu gostaria de saber também, porque recentemente foi levantado um balanço dizendo que 72 novas facções estariam atuando no Brasil. Como é feito os estudos nas áreas? A preocupação do Ismael aqui é justamente o crescimento dessas facções criminosas. Na sua ótica de sociólogo, especialista em gestão de segurança pública, professor, existe uma explicação para o grande número de facções criminosas? Em São Paulo você tem uma predominância do PCC, né? Então você não tem outras facções que consiga fazer um enfrentamento ao chamado primeiro comando da capital. No Rio você tem dezenas de facções. Na Bahia, na década de 90, você tinha o Ravengá, né? Interessante que essas facções que surgiram na Bahia na década de 90, elas surgem na esteira da televisão, das novelas. Naquela época você tinha as chamadas facções de bairro. Era a chamada Bebê a Bordo, por conta de uma novela que existia naquela época. Você tinha a chamada Vamp, que também era uma facção na área prisional. E o processo vai se intensificando e surge o Ravengá. Também por conta de uma novela da época, chamada Que Rei Sou Eu, que tinha um bruxo chamado Ravengá. E como o Raimundão do Campo do Águia, ele parecia com esse personagem, ele acabou se
tendo esse nome. Então, Ravengá, ele monopolizava o tráfico na época. Com a saída de Ravengá de cena, é que você vai surgir o chamado Comando da Paz, no presídio de Salvador, e por 2 indivíduos, um chamado Perna e um chamado Pitt. Quando o Perna vai para a penitenciária, essa facção ela é dividida em 2. A facção Comando da Paz continua com Pitt e Perna estabelece uma outra que vai virar Caveira. O problema é que quando esses indivíduos começam a entrar em choque, eles racham e nós temos novas facções sendo criadas. Daí vem o chamado BDM, vem outras facções, e hoje você tem as disputas por conta do controle tanto dos bairros, dos espaços dos bairros populares, inclusive também das chamadas arenas do ambiente prisional. E eu vou querer voltar a esse assunto, porque é muito importante, como se trata da arena prisional, porque vamos falar agora de saúde, e quando falar de saúde, vocês já estão acostumados. Ele é sinônimo de saúde, eu já o apelidei de Marcelo Saúde Gama, que vai falar sobre o Tratire. Marcelão, bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigado, meu amigo Rogério Alves. Bom dia para você também. Bom dia, essa audiência maravilhosa do Balanço Geral especial de sábado. E que coisa boa, né, Rogério? Coisa boa poder falar de um problema que afeta boa parte das pessoas, mas também falar de uma solução. Gente, é isso aí. Não é uma dica, é uma solução para você fazer o enfrentamento da dor. Tratire, produto já reconhecido, produto aprovado. Olha, 95% das pessoas que usam Tratire recomendam. Produto. Vamos restabelecer a conexão com o Marcelo Gama, falando aí do Tratire. Você que está com problemas de dores, compre o seu Tratire. 7h31 na Bahia. Balanço Geral, volta já! Sucessos de sábado, uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui. Todos os sábados, às 9 da manhã. Oferecimento, Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Vai começar, todo mundo já conhece, é a Super Bahia. A maior feira do Nordeste. Bate o Super Bahia. Bate o Super Bahia. A maior feira de varejo do Nordeste está ainda maior. De 10 a 12 de julho, no Centro de Convenções de Salvador. Patrocínio Banco do Nordeste e Governo Federal. Partiu Super Bahia! Para inovar tem que saber, e estamos prontos pra te ajudar. Com o Sebrae você vai entender, esquece isso de achar. Sai do acha, venha ver. Com o Sebrae você vai crescer. Sai do acha, é só querer. Com o Sebrae você vai empreender. Se você tem um negócio, sai do acha e vem pro Sebrae. De segunda a sexta ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a melhor resenha do Rádio Baiano. Esporte. Mais. No nosso bate-papo esportivo, a paixão que move o Brasil. Futebol, notícias da dupla Bavi, as principais competições nacionais e internacionais e, claro, a seleção brasileira também é pauta. Aqui você acompanha também o esporte olímpico e o amador. Tudo isso com a participação do torcedor, que não entra em campo, mas usa a 10 e a faixa para cornetar. Então não perca, às 12 em ponto, Esporte Mais. A jogada certa na sua rádio preferida. É mais que esporte, é esporte mais. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Sociedade. 7h33 na capital baiana. Você está ouvindo Balanço Geral. Rogério Alves.
Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Rogério Alves, o cara da galera, tem credibilidade no ar. Bom dia, Rogério Alves. Aqui é o Pedro das Cocadas, do Banco do Brasil de Caicó, Rio Grande do Norte. Eu já estou ligado ouvindo a programação de uma das melhores rádios do Brasil. Estou satisfeito com a programação Nota 100. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Rogério, parabéns pelo seu trabalho. É o Cideval. Muito obrigado, Cideval, pela sua participação. Obrigado também pelo carinho da sua audiência. Tem Cláudio, do bairro de Cajazeiras, nos acompanhando. O Maurício Passarinho, na Federação, também ligado aqui na nossa rádio. Bom dia, Rogério. Pergunte aí, por favor, ao professor sobre o concurso para policial penal que está para acontecer. Jorginho, do Reggae, de Massaranduba. Jorginho, daqui a pouco nós vamos trazer a informação que foi passada pelo vice-governador do estado, Geraldo Júnior, para que nós não possamos sair aqui desse contexto. Vamos aproveitar aqui a presença do professor Everaldo para focar sobre essa questão direitos humanos, população carcerária. Ele que é autor desse livro muito interessante que é A Face Maculada. Professor, mas concluindo o seu raciocínio sobre a presença das facções criminosas na arena prisional. Sim, é uma realidade, como nós conversamos e falamos, é uma realidade do Brasil e é um problema a ser enfrentado por todos os governantes. E não sem razão, na Bahia, a Polícia Penal ela está se debruçando por esse processo e nós estamos tendo ações exitosas do ponto de vista do fortalecimento da ação de combate a esse processo. 7h36 na capital baiana, já temos o Marcelo Gama. Marcelo, então vamos voltar a falar do Tratire, meu amigo. Com certeza, Rogério. Muito obrigado mais uma vez. Caiu a ligação, amigos ouvintes. Vamos falar desse produto, como eu vinha comentando, que é uma solução, gente, uma solução para fazer o enfrentamento da dor. É um produto, né, Rogério, amigos ouvintes, 100% natural, gente. Um produto que tem registro na Anvisa e que tem uma fórmula que ajuda em todos os sentidos. Olha, ele tem cálcio para você que tem dores no joelho. Ele tem magnésio de lamato, que é um poderoso anti-inflamatório. Ele tem zinco, gente, que é um produto que tem um benefício incrível para o nosso corpo. Tem vitaminas D3, K2. Cada elemento, Rogério, amigos ouvintes, na forma do Tratire, ele exerce um papel importante na prevenção, no tratamento e nas eliminações das dores. Se o teu problema é dor, meu amigo, minha amiga, Tratire é a solução. Aliás, Rogério, eu tenho vários casos, né, de ouvintes que estavam aí sem saber o que fazer, amigos ouvintes, para acabar com a dor. Como o seu Josué de... Aí estamos com problemas na ligação. Vamos restabelecer com o Marcelo Gama. Aqui no nosso WhatsApp, os ouvintes participando bastante. Quero mandar um abraço aqui para o Nildo Brandão, do bairro da Paz. Ele diz: Rogério, bom dia. Estou ligado no Balanço Geral Especial de sábado. Um excelente final de semana para você e toda a equipe e ouvintes, especialmente para a galera do bairro da Paz, Perovais, Pernambués, Brotas, Barbalho, Coração de Maria e para meus colegas em uma padaria no final de linha do IAPI. Rogério, bom trabalho. Aqui é Gildete. Olha, pelo andar da carruagem, Rogério, vai ter mais presídios aqui no nosso estado. Bom dia, Rogério Alves. Eu sou sua fã. Sua vinheta parece de candidato político. Um abraço, Maria. Maria pode ser uma política, mas não uma política partidária. Eu gosto sempre de falar isso, que não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília, mostrando que nós devemos ser independentes. Nós não devemos depender de Brasília para nada, que é o símbolo do nosso poder político. Lá estão os poderes da República, os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Nós não dependemos de Brasília, mas Brasília existe por conta de nós. Então é sempre chamando a atenção do povo. Nós devemos estar participantes da política. O professor Everaldo falou agora há pouco de algo em relação a esse assunto que nós estamos tratando aqui, que é a questão do sistema prisional, que é preciso que seja analisado
em todas as esferas, o poder público, o poder da sociedade. A sociedade precisa pensar sobre essas questões. O empresariado, aliás, meu amigo, minha amiga, vocês que são empresários, você contrataria um ex-presidiário para trabalhar aí no seu comércio? Você daria oportunidade para aquele executivo que, por um deslize da vida, cometeu um crime, pagou pelo crime e quer voltar ao mercado de trabalho? Você faz a entrevista e fica sabendo que ele já cumpriu pena. Você vai olhar com preconceito, discriminação, ou vai dar uma nova oportunidade? É justamente sobre isso que nós estamos tratando, porque no bojo de tudo que nós falamos aqui, do que o professor Everaldo trouxe até o momento, estamos falando de direitos humanos. Direitos humanos. Marcelo Gama, tá difícil hoje, né, Marcelão? Mas é o trânsito? Então vamos para o trânsito, Sociedade, o trânsito em tempo real. Mais uma vez, Pablo de Moraes. Olha, Rogério, o trânsito carregado já para quem pega a São Martinho, quer chegar no Lago do Tanque. O acesso ao Lago do Tanque já é feito com um pouco mais de dificuldade aí para o motorista. Você que está indo ali para o Lago da Calçada, saindo do Cabula, um bom caminho para você é pegar direto a Via Expressa e depois chegar no Lago da Calçada ali pela Jequitara, que está intensa. Tem movimentação carregada em Água de Meninos e também na Feira de São Joaquim. Já você que mesmo com esse tempo mais fechadinho, está indo para o litoral norte do estado, dá para seguir tranquilamente pela Avenida Paralela, vai encontrar pontos de acúmulo de água, cuidado com a chuva, com a pista molhada, e também no acesso a Caribé tem trânsito um pouco mais intenso, mas não há congestionamento, inclusive a BA-099 está fluindo muito bem em Lauro de Freitas e também na chegada ao trecho do pedágio. Vem para o Feirão BV, compre seu seminovo hoje direto com o dono e comece a pagar só no fim do ano. Acesse bv.com.br e veja mais condições. Contigo, Rogério. Deixa comigo, Pablo. Será que a gente consegue agora falar com o Marcelo Gama? Chove muito na capital baiana, talvez por isso estamos com um problema aí de comunicação, mas vamos tentar, porque o assunto é muito importante, que é saúde, e quando fala de saúde, estamos falando também de Tratire. Mais uma vez com você, Marcelo. Bom dia, Rogério. Me ouvindo bem, meu amigo? Ouvindo agora muito bem. Bom dia, obrigado pela assistência, que realmente é uma sugestão, uma solução, na verdade, né, que nós temos que apresentar para os amigos ouvintes que, infelizmente, ainda sofrem com dores, né, Rogério? Nós estamos falando aí de um produto 100% natural, com registro na Anvisa, e que foi criado justamente, gente, para te ajudar a tratar, a eliminar a dor. Uma fórmula que tem tudo que nós encontramos de melhor na natureza para fazer enfrentamento da dor. Você que está nos ouvindo nesta manhã de sábado, agora são 7h42, e que sofre com dores no joelho. Não vai dar, caiu. Alô? Estou ouvindo, estamos te ouvindo, Marcelo. Tá, ok, achei que tivesse caído, Rogério. Desculpe. Como eu falei, você que tem dores no joelho, gente, Tratire tem cálcio, que ajuda a fazer a reposição, evitando aquele atrito osso com osso. Dores causadas por inflamações. Tem magnésio malato, que é poderosíssimo, né, Rogério? Elimina todos os tipos de inflamações. Tem zinco, que é muito benéfico para o nosso corpo. Mais vitamina D3, K2. Olha, amigos ouvintes, muitos ouvintes que usam o Tratire costumam dizer que a partir do momento que eles absorvem as cápsulas, parece que tira a dor com a mão. Gente, cada elemento da fórmula do Tratire exerce um papel importante na prevenção, no tratamento e na eliminação das dores. 98% de aprovação. 98%. E olha, eu tenho vários casos, Rogério, de ouvintes como o seu Josué lá de Irecê, 3 meses sofrendo com dores lombares, gente. Ele que é professor, não conseguia mais sequer levantar, às vezes, quando dava aquelas crises terríveis. Começou a usar o Tratire e hoje ele está tendo uma outra qualidade de vida. Se você que nos ouve nesse sábado quer acabar com a dor, aproveita, gente. Nós estamos com um plantão especial, são 7h43. Faz assim, ó, liga agora no 0800 016 1111. 0800 016 1111. Você vai ligar, vai me dizer que me ouviu aqui no Balanço Geral,
e eu vou entregar o Tratiri aí na sua casa. E hoje, Rogério, como é um sábado especial, tem descontão especial também. Os primeiros 50 ouvintes que ligarem agora no 0800 016 1111, 0800 016 1111, 60% de desconto. Não precisa pagar à vista não, pode parcelar e de brinde ainda vai uma bisnaga da Pomada Milagrosa. Meu amigo, tá esperando o quê? Liga agora, 0800 016 1111, 0800 016 1111. Rogério. Deixa comigo, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Gente, estamos aqui com uma grande aula. Não é uma entrevista hoje, não é uma grande aula. Estou ao lado do professor Everaldo Carvalho. Ele é sociólogo, policial penal, mestre em educação, especialista em segurança pública e autor de 2 livros, A Face Imaculada e A Mácula do Crime. Professor, e por falar no livro Mácula do Crime, tem aqui uma mensagem do Reginaldo Ribeiro, que ele está parabenizando pela entrevista. Ele é morador de Alto de Coutos. Ele está gostando muito, ele diz assim: essa entrevista está sendo maravilhosa. O entrevistado é muito intelectual, um intelectual de primeira grandeza. Eu gostaria de comprar os livros desse autor. Como é que o ouvinte pode comprar, adquirir esse livro, professor? Na internet, ele pode colocar na internet e tem várias livrarias que já está vendendo. Ele faz a aquisição online, sem problema. Colocar no Google A Mácula do Crime, aliás, A Face Imaculada, porque A Mácula do Crime nós vamos fazer de novo uma segunda edição, mas esse aqui, A Face Imaculada, ele coloca no Google e ele vai ter várias possibilidades de compra via internet. Então, Mácula do Crime, primeira edição esgotada, isso. Estamos ansiosos pela segunda edição. E A Face Imaculada, a pergunta, por que Face Imaculada, o que seria? Exatamente isso, porque, repare, estamos falando de uma pessoa que tem uma face, que tem uma personalidade e foi maculada, manchada com a nódoa do cárcere. Ou seja, ele adentrou o cárcere, né, como uma pessoa comum, mas quando ele retorna, ele maculou, ele manchou a sua personalidade e quando ele volta para a sociedade, é como se tivesse uma marca que é diabolizada, essa marca que é ojerizzada pela população. Então, é um indivíduo que foi marcado com um problema carcerário e tem dificuldade de voltar à sociedade. Você fez uma pergunta aí interessante, perguntando qual é o empresário que teria, de fato, a coragem de garantir a empregabilidade para os nossos ex-encarcerados. Essa é a questão. Se a sociedade não entender que é preciso que a gente dê uma oportunidade a quem está voltando do cárcere, aí ele só vai ter um caminho, que é o caminho de se afiliar às chamadas organizações criminosas. O senhor já enfrentou preconceito por ser professor, sociólogo, policial penal, ter essa visão garantista e não apenas punitivista, de ser o cara que defende bandido? Já te chamaram de defensor de bandido? Já falam sobre isso, mas não entende que o que nós estamos fazendo é a garantia que a lei estabelece. A lei estabelece um tratamento de manutenção do indivíduo encarcerado. Primeiro passo. Mas a lei não fala só sobre isso. Ela fala que o indivíduo, segundo a lei de execuções penais, tem direito a ser assistência jurídica, religiosa, educacional, social, material e a saúde. A lei estabelece isso. Então, nós que gerenciamos um ambiente prisional, nós temos que garantir a efetiva punição para aqueles que estão atrás das grades, ao tempo em que os órgãos fiscalizatórios exigem que essas assistências que eu acabei de citar, elas sejam colocadas. Então, o que nós temos que fazer, e o Brasil inteiro já entende isso, que uma cadeia segura é uma cadeia onde tudo está funcionando, do castigo às garantias. Sim. Aí ele vai saber que quando ele erra, ele tem uma punição devida. Então, punição tem que ter. A sociedade trabalha com isso. Em uma família, você tem o elemento da punição e da compensação a quem, de fato, cumpre as regras. Nenhuma sociedade vive sem regras e punições. Você tem as regras, as punições e as sanções positivas. Quando alguém anda no caminho certo, você precisa também valorizar
a quem está andando no caminho certo. Não sem razão, ele precisa entender que ele tem uma oportunidade. Educação é um direito de todos, independentemente da sua condição social. Nós temos uma proposta de universalização do ensino. Como nós vamos dar condição desse indivíduo saia da criminalidade se ele não consegue nem assinar o nome dele? Só consegue pegar de uma arma. Nós temos a obrigação de dar condição, pela educação, de ele sair do presídio e olhar, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma escolha. Sem isso, vamos perder essa batalha. Porque se nós falharmos na questão da ressocialização desse indivíduo, mais cedo ou mais tarde ele vai estar na rua e a gente vai ter um cara muito mais violento. Cheio de ódio e só tendo um caminho, que é o caminho de retorno à criminalidade. Não há o que fazer, a não ser a gente entender o ambiente prisional, dar o tratamento necessário para aqueles que são chamadas lideranças negativas e buscar oportunizar aqueles que efetivamente nós entendemos que com uma chance ele vai trilhar um caminho diferente. Não é fácil, mas é o que se exige de nós. O que eu aprendi muito contigo lá na Lafayette Coutinho, também com o professor Reginaldo na Lemos Brito, é o termo que utiliza-se muito, separar o joio do trigo. Eu achei isso muito bonito da parte de vocês, nessa visão garantista, porque muitas vezes a gente fica só de um lado ou do outro, na polarização. Mas aqui estamos diante de um especialista que não passa a mão na cabeça de bandido. É como aquele pai durão que vai punir, vai lutar para que a pena seja cumprida, mas sabe que ali está um ser humano que deve ter direitos respeitados e garantidos para que quando essa pessoa esteja na rua não volte a delinquir, para que não tenha ódio no coração. Porque quando fala joio no trigo, eu percebi na prática lá dentro que tem aquele indivíduo que a gente não consegue nem encarar, que é o cara, que é um monstro, podemos assim dizer. Eu não gosto de usar essa expressão, não, mas tem indivíduos que são psicopatas, que são monstros. Eles são identificados como indivíduos de alta periculosidade, para que você aí entenda que ninguém aqui está defendendo o bandido, mas é importante perceber que lá dentro tem aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, que infelizmente cometeram um crime e estão ali pagando por isso. E ele merece o mesmo tratamento que um homicida. Você, inclusive, meu amigo, minha amiga, que estão me ouvindo, pode um dia estar nessa situação prisional. E aí, qual o tratamento que você vai querer? Professor, um bate-bola muito rapidinho aqui, embora não tenhamos combinado isso. A frase, bandido bom é bandido morto. Qual a sua opinião sobre isso? Bandido bom é bandido preso. Bandido bom é bandido preso. Exatamente porque, na realidade, você já decidiu isso do ponto de vista da democracia. Né? Nós temos um pacto civilizatório que já estabeleceu de que não há pena de morte nem prisão perpétua. Então, se o indivíduo é bandido, ele tem que ser preso. E uma vez preso, ele tem que passar pelo tratamento penitenciário. Se ele for uma liderança negativa, ele tem que sofrer as sanções específicas do regime disciplinar diferenciado. Perda de visita por 1 ano, perda de banho de sol, e ele progressivamente ele vai alcançando os benefícios a partir do momento que ele altera o seu comportamento. E a partir do momento que ele mostra que quer voltar à sociedade, é nossa obrigação fornecer os instrumentos para isso. É esse caminho. Bandido bom é bandido preso. Outra frase que é: direitos humanos é para humanos direitos. Direitos humanos são direitos para todos, não é para bandido. Direitos humanos é para toda a sociedade. É preciso entender que a sociedade, os indivíduos, eles são subordinados a tratamentos desumanos. Nós temos ainda no Brasil, né, denúncias de trabalho escravo. Nós tivemos denúncias no sul de baianos que sofriam esse problema do trabalho escravo. Aqui na Bahia também nós temos denúncias de pessoas que viviam dentro de casas como empregadas domésticas sofrendo abusos terríveis. Então, direitos humanos é para todos aqueles que estão sofrendo maus tratos, independentemente em que esfera. Se é na esfera doméstica,
né? Os estupros, nós vemos agora no mapa da violência que ampliou o número de estupros, né? Violência contra meninas no seio familiar. É uma questão de direitos humanos. Então, direitos humanos é para aquela pessoa que está sofrendo maus tratos, né? Do Estado especificamente ou de qualquer esfera da sociedade, e é que é preciso que nós vejamos isso como um problema do ponto de vista de garantia de restabelecer, né, o direito daquele que está sofrendo. Se é bandido ou se é uma pessoa de bem, não importa. O que importa é que a lei tem que ser cumprida para todos. A gente fala muito da questão policial, a polícia combatente que está na rua. Falamos muito da questão do judiciário, aquela polarização, polícia prende, justiça solta, mas falamos muito pouco dos policiais que estão nos bastidores. Quem são eles, Rogério? Policiais penais, os antigos carcereiros e até agora há pouco eram os agentes penitenciários. Hoje, policiais penais reconhecidos, uma legislação própria. Tem a questão, se esse indivíduo não for humanizado, ou se pelo menos ele for desumanizado, o problema já começa lá dentro, porque vocês vão ter que conviver com feras. E na gíria que eu vi lá dentro, é o chamado a cadeia pode virar. Se não houver respeito dentro da cadeia, essa cadeia pode virar. Os policiais penais podem enfrentar risco de vida e a sociedade também pode sofrer muito com isso, não é, professor? Sim, a polícia penal é a última fronteira de garantia da segurança pública. Então, você tem os indesejados que ninguém quer conta. Quem vai lidar com esses indesejados é o policial penal. Qualquer atividade prisional, quer seja uma atividade de educação, quer seja uma atividade de castigo, quer seja uma atividade de visita da promotoria, quer seja uma atividade de assistência jurídica, é o policial penal que é a mola mestra da engrenagem prisional. Não há estabilidade prisional sem esses profissionais, que já foi, como você falou, carcereiro, já foi guarda prisional, já foi agente penitenciário e hoje é policial penal. Que com a atuação dessa polícia penal, a polícia militar está desobrigada de ficar nos presídios para fazer o policiamento ostensivo. Então, hoje, como nós estamos vendo esse processo do policial penal, que garante a estabilidade para que essa cadeia não vire, para que não haja repercussão no mundo externo, ela é de fundamental importância para essa estabilidade, né? Nossa obrigação é fazer com que a população durma à noite sabendo que as cadeias elas estão seguras. Isso não é fácil, porque nós somos a segunda profissão mais estressante do mundo, né? Então, o nível de estresse de segurar uma cadeia, não deixar que ela vire, combater as facções criminosas, não é fácil. O que nós pedimos é que nós tenhamos equipamentos suficientes para que nós possamos fazer aquilo que nós temos a expertise de fazer. Controle da população carcerária e mantê-la no universo prisional até que o juiz decida, salte. Enquanto ele não fala isso, a obrigação é nossa mantê-los ali naquele ambiente. E sabendo fazer esse movimento de garantia dos direitos e fazendo o tratamento ideal para as chamadas lideranças negativas. Um assunto muito gostoso de trabalhar, os nossos ouvintes aqui reagindo bastante, participando. O nosso WhatsApp aqui está chovendo de mensagens. O Maurício Lima diz: meu amigo Rogério, eu diria que a depender do tipo de crime, entendeu, mas Lucas Paquetá teve oportunidade, porque o crime que ele cometeu foi grande no futebol e está na seleção brasileira, como se nada tivesse acontecido, porque o cidadão comum não poderia ter oportunidade. Aí vem aquela máxima: bandido bom é bandido morto, mas depende muito do bandido, não é, professor? Perfeito, perfeita reflexão. A gente está com um olhar meio zarolho, de elegendo algum tipo de extrato de pessoas para criminalizar e fazendo vista grossa para um outro aspecto e outro tipo de crime.
ele colocou um elemento interessante. O caso de Paquetá, se efetivamente for verdade, que ele fazia manipulação para as jogadas esportivas, né? É um problema muito sério, né, de crime, e que as pessoas não veem dessa forma por conta da afetividade, por conta do que ele representa para o futebol, pela paixão do meu clube. Então a gente acaba só percebendo o crime de um lado. Mas se a ideia é que bandido bom é bandido morto, nós teremos né, muita gente estaria morta no Brasil, Sim. não é verdade? Sim. Então o ideal é dizer, bandido bom é bandido preso. Mas para isso acontecer é preciso que os 3 poderes hajam, inclusive a polícia que faz o trabalho, a polícia civil, né, de investigativo, né, de manutenção da ordem pública, percebendo se há uma possibilidade de ilícito para representar para o judiciário, a partir do Ministério Público, ajuizar uma ação para que o juiz possa se debruçar por aquilo e, de fato, criminalizar, julgar, para criminalizar ou para absolver. Mas parece que um tipo de crime nem passa por essas esferas, não é verdade? Sim. Então, quando se fala bandido bom é bandido morto, nós estamos falando que é preciso matar muita gente. Então, o ideal é que bandido bom seja bandido preso. E entre no processo de ressocialização, porque em breve ele estará nas ruas. Bom dia, Rogério. Tema de grande relevância. Parabéns, galera de Brasília. Um grande abraço para vocês aí em Brasília, acompanhando aqui a Rádio Sociedade. Você que está aí na internet, no YouTube, muito obrigado pela sua participação. Olá, Rogério Alves. Muito obrigado pela sua participação, amigo. Eu vou deixar para colocar essa temática aqui depois. Eu quero evitar esse tipo de polêmica. Quero evitar, viu, Petrônio, esse tipo de polêmica aqui. Fala, meu amigo, minha amiga, qual o seu nome? De onde você está falando? Bom dia, Rogério. Robson de Periperi. Essa questão é muito polêmica, porque você contratar uma pessoa que já tem antecedentes criminais gera esse tipo de pergunta. Eu vou dar minha opinião. Como eu agiria? Sim. E eu lhe digo de antemão que eu não contrataria. Se a gente tem uma gama muito grande na sociedade de trabalhadores disponíveis, eu não pagaria para ver, né? Então, infelizmente, eu acho que as pessoas têm que procurar andar na linha, andar correta, evitar estar tendo problemas com a justiça, justamente para que não venha sofrer essas represálias, essas consequências depois. Eu não contrataria, mas assim, infelizmente, as pessoas têm que se conscientizar e parar de cometer crimes. Tá aí a opinião desse amigo aí. Ele realmente é contra empregar um ex-presidiário. Repare, Rogério, é interessante isso. Repare como é difícil para o ex-presidiário voltar à sociedade se ele não tiver nenhum tipo de chance, né? O Vitor Hugo fala sobre isso em um livro chamado Os Miseráveis. O cara vai para a cadeia, mas não consegue voltar porque ninguém dá chance. Muito pelo contrário, todo mundo quer expulsar o cara do seu convívio. Nós atraímos os empresários para a área prisional, né? E o empresário, ao adentrar a área prisional, ele não tem obrigação de pagar o salário mínimo cheio. Ele tem que pagar pelo menos 3/4 do salário mínimo, e a gente consegue atrair os empresários para a área prisional. E esse indivíduo que, quando consegue um emprego, a família vai lá pegar esse dinheiro para pagar o aluguel e manter o laço com a sua família. Então, nós sabemos que esse indivíduo não vai ser capturado pela facção e ele vai conseguir sair já com uma perspectiva de voltar para a sociedade com a cabeça erguida. Primeiro passo. E nós temos convênios também no ambiente externo. Nós selecionamos aqueles que nós entendemos que, com uma chance, ele vai abraçar essa ideia, para falar na gíria prisional, vai abraçar a ideia, abraça a ideia do trabalho, e nós conseguimos convênio com o Tribunal de Justiça, convênios com outras instituições, como o Ministério Público, e tem dado emprego aos nossos encarcerados. Agora, acreditem que nós fazemos uma seleção efetiva daqueles que merecem uma oportunidade, e quando recebem a oportunidade eles não vão errar. Mas eu sei que não é fácil mesmo não. Alguém que tem uma empresa,
né, está ali trabalhando, montando a sua empresa e botar alguém que possa chegar lá e corromper essa empresa. Não é simples, mas entenda que nós somos profissionais para saber e dar referência àqueles que nós escolhemos para voltar à sociedade e ter uma chance de emprego. Estamos falando com o professor Everaldo Carvalho, policial penal e sociólogo. Eu vou ao intervalo e volto com o último bloco dessa entrevista. 8h04 na Bahia. Balanço Geral, volta já. Jornada Esportiva Sociedade. É emoção. Te contei, não, tá na sociedade, mano. Passando aqui para convidar a todos a acompanhar rodada dupla neste final de semana, neste domingo. Tem Vitória e Criciúma, Palmeiras e Bahia. O Vitória recebe o Criciúma no Barradão a partir das 5h30 da tarde. Com Fabrício Cunha, Marcelo Góes das reportagens, Wilton Matos nos comentários, Brenner Menezes no plantão esportivo e Vitor Tapioca no YouTube. E, paralelamente, Palmeiras e Bahia, direto do Allianz Parque, em São Paulo. Eu estarei ao lado de Marcos Valença, de Pedro Centosé, de Brenner Menezes. Lembrem-se, Vitória e Criciúma, Palmeiras e Bahia, neste domingo, a partir das 5h30 da tarde, no AM 740, no FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play e no canal oficial no YouTube. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Governo do Estado apresenta Canta Bahia. A alegria do Senhor é a nossa força. Dias 5 e 6 de julho no Parque de Exposições. Muita adoração com grandes atrações e entrada gratuita. Dia 5, abertura dos portões às 18 horas e dia 6 a partir das 3 da tarde. Chegue cedo. Leve 1 quilo de alimento não perecível para o Bahia Sem Fome. Veja tudo no Instagram Canta Bahia Oficial. Apoio Igrejas Evangélicas da Bahia. Realização Governo do Estado. Governo presente. Futuro pra gente. É semana especial e tem muito dinheiro no Bahia da Sorte pra você. Adquira o seu título e concorra a R$400 mil só no quarto prêmio. E tem mais 15 mil do primeiro ao terceiro prêmio e 15 chances de ganhar R$1.000 no Giro da Sorte. Tudo com dupla chance de ganhar. Compre o título no site, aplicativo ou em um ponto de revenda. Ajude a Vai Brasil e concorra a mais de R$460 mil em prêmios. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. De segunda a sexta ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a melhor resenha do Rádio Baiano. Esporte. No nosso bate-papo esportivo, a paixão que move o Brasil. Futebol, notícias da dupla Bavi, as principais competições nacionais e internacionais e, claro, a seleção brasileira também é pauta. Aqui você acompanha também o esporte olímpico e o amador. Tudo isso com a participação do torcedor, que não entra em campo, mas usa a 10 e a faixa para cornetar. Então não perca, às 12 em ponto, Esporte Mais. A jogada certa na sua rádio preferida. É mais que esporte, é Esporte Mais. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. 8h07 na capital baiana. Você está ouvindo Balanço Geral. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos Palácios de Brasília. Rogério Alves, o cara da galera, tem credibilidade no ar. Vamos de trânsito. Sociedade, o trânsito em tempo real. Pablo de Moraes. Olha, Rogério, quem está vindo do interior do estado deve ter atenção, está chovendo forte em áreas da BR-324, tem pontos com acúmulo de água e mais cedo teve um acidente envolvendo carro e moto ali nas proximidades de saída da estação Pirajá, chegada ao trecho do Bom Já, ainda provoca retenção. Os veículos já saíram de lá, mas ainda tem lentidão para você que sai ali de Campinas de Pirajá, não vale mais a pena para você fazer desvio de caminho, que é um trecho bem curto, mas ainda tem redução de velocidade. A paralela está fluindo bem também, só atenção
reação mesmo a essa chuva que cai em algumas áreas da cidade. E você que está próximo ao trecho de orla, como Patamares, Piatã, Placafó, Itapuã, e está indo para a área mais central da cidade, dá para seguir também tranquilamente pela orla, vai encontrar trânsito intenso em alguns momentos, mas não há congestionamento não. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford, que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, Ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. Contigo, Rogério. Deixa comigo, Pablo. 8h08 na capital baiana. Os nossos ouvintes participando bastante. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pelo seu rádio ligado. Você que está no smartphone, pelo Sociedade Play. Vocês que estão no YouTube, muito grato pela sua conexão. Receba o abraço caloroso do seu amigo Rogério Alves. Nosso amigo Flávio está dizendo: Rogério, como bem falou aí o professor, que aqui no Brasil não existe pena perpétua, mas o goleiro Bruno foi condenado de maneira perpétua. Aí o Flávio, ele faz essa interpretação porque Bruno é um ex-presidiário e quando ele consegue qualquer tipo de trabalho no campo do esporte, a própria sociedade, a própria comunidade se levanta contra. Ele que já pagou a penalidade. Bruno foi condenado pelo homicídio de Elisa Samúdio, cumpriu toda a pena e agora, em liberdade, a população não aceita quando um time de futebol o emprega. Rogério Alves, é complicado, porque aqui eu tenho um filho de uma vizinha que foi preso, saiu, teve a liberdade, teve chances de voltar a trabalhar, porém ele escolheu o mundo do crime, fica complicado. Agora eu pergunto, que exemplo eles estão dando aos filhos, a ouvinte Marisa? E tem mensagem de voz também. Fala, meu amigo, minha amiga, qual o seu nome? De onde você está falando? Rádio a melhor do Brasil. Alô, Rogério, prazer e satisfação em falar contigo, é o Givaldo API, meu irmão. Quero parabenizar o seu trabalho aí, toda essa equipe Sociedade. Valeu, um abraço aí, Givaldo API, meu irmão. Obrigado, amigo. Bom dia, Rogério. Cláudio que está falando, Parque São Cristóvão. Eu fico analisando aquele incêndio no ônibus em Gomadeira, que a Merentíssima deu, que os meliantes vão responder o processo em liberdade. Mas ela tem que entender que 4 chefes de família foram desempregados, 2 motoristas e 2 cobradores, naquele incêndio daquele ônibus. Como é que você analisa isso aí? E, Rogério, veja bem, quem cumpre a pena aqui nesse país é o trabalhador. Porque se eu faltar um dia do trabalho, eu vou ser penalizado. Vai ser cortado o dia, talvez eu receba uma advertência, uma suspensão ou demissão. Eu trabalho, gosto de trabalhar, tudo bem, mas se acaso eu faltar um dia, eu sou penalizado. Então, todo trabalhador é obrigado a cumprir o seu horário, realmente, que ele exerce, mas só que qualquer falha, ele é apenado. O vagabundo, o criminoso desse país não tem pena nenhuma. Ele é abonado pela justiça. A justiça dá salvo-conduto para ele cometer crime. Álvaro de Arembepe. Aí, por que essa insatisfação toda, professor, da sociedade? O Álvaro expressa aqui uma opinião que é a opinião de muitas pessoas que não conseguem ver essa questão de uma nova chance para o ex-presidiário e se sentem até injustiçados, porque se eu preciso trabalhar e estou tendo tanta dificuldade, por que dar oportunidade a essas pessoas? Exatamente. A população ela tem uma vida dura, trabalha muito, né? É um trabalho que é uma remuneração não tão condizente com o tipo de trabalho. Como ele falou, é uma exigência do cumprimento dos horários, né? Uma falta, você pode ter uma demissão, porque você tem um exército de reserva de pessoas desempregadas querendo uma chance no trabalho. E a população sendo assaltada nos ônibus, nos pontos de ônibus, vendo essa guerra de facção crescendo a cada dia no seu ambiente de moradia, medo de sair de casa, e percebe, né, com as informações que chegam até a população, de que o preso está tendo mordomias e regalias. Então, isso revolta a população.
O que eu posso falar para a população, que efetivamente a ideia de salvo-conduto não é bem assim, né? E que nós que administramos o ambiente prisional, nós cumprimos lei, cumprimos o que está escrito. E eu digo que nós estamos criando um ambiente prisional com a polícia penal, que ela é exemplo para o país. Nós temos um grupo especial de operações especiais chamado GEOP, que tem ido para o Brasil inteiro fazer intervenções em outros presídios, fazendo capacitação a nível nacional, com a força nacional, e que o desenho para o ambiente prisional para esses próximos anos, agora com concurso para a Polícia Penal, é de um fortalecimento que vai dar orgulho à população baiana. Isso não quer dizer que há um problema sério a ser enfrentado, mas não é só pela Polícia Penal, não é só pelos presídios, é pela Polícia Civil, é pela Polícia Militar, que é preciso fazer um trabalho mais efetivo do combate à criminalidade lá na ponta, né? Cada uma dessas polícias fazendo a sua função, eu acredito que as coisas vão andar no prumo. Em relação a uma facilidade para os encarcerados, aí eu acho que a população tem que direcionar o foco para o Poder Legislativo. Cabe ao Poder Legislativo estabelecer as regras, né? Quem cometeu um crime de estupro, qual é a pena mínima? Quem cometeu um homicídio, quem comete um feminicídio, não é certo? A lei de drogas, como é que está sendo a punibilidade? Essa é uma função do Legislativo. A nossa função é apenas dar cumprimento ao que a lei estabelece. No nosso YouTube, os nossos ouvintes, ou vou chamá-los também de telespectadores, porque é uma web TV, participam bastante. Jair Amorim, parabéns, Rogério, pelo programa, muito bom. Jorge Moreira, bom dia, Rogério. Ladrão é ladrão, tem que ir todos para o mesmo lugar, senão quer cair lá, então não apronte. Maurício Passarinho mandando também um abraço e diz: Rogério, infelizmente a ignorância predomina na periferia. O povo foi ensinado, Rogério. Isso aí já vem da base. Péssimo ensino. As pessoas só pensam em si, porque foi ensinado assim. Graça Esquivel diz: Everaldo é um excelente gestor. Belíssima participação. E Belíssima Moraes, ela manda aqui vários aplausos. A Esquivel diz: bom dia, doutor Everaldo. Rubem das Estopas, do Carro, é parceiro de muitos anos do sistema na área de ressocialização do apenado. Manda um abraço. Ele diz que Everaldo é muito competente e que temos, ele diz assim, temos 6 ex-presidiários já na CLT, popularmente com carteira assinada. Sandoval Batista, ele diz: presos não tem jeito, eles saem sempre pior. Orlando Mendes, fazer contraponto. El Salvador, no sábado que vem, soldado de Deus, bandido que tira a vida de pessoas de bem, tem que ir para a vala. E eu nunca vi os direitos humanos visitar a família das vítimas. O Sandoval Batista diz: eles não têm coração, não têm perdão, são todos desgraçados. Não era para entrar celular nas cadeias. Lá em El Salvador, tinha uma situação pior ou igual ao nosso, e estão resolvendo exemplarmente, inclusive, já está sendo visitado por vários países para conhecer como eles fizeram. Aline Queiroz de Moraes diz: colega super competente, com conhecimento vasto e muito humano. Parabéns, Everaldo. E aqui tem um rapaz que escreveu aqui, deixa eu ver aqui o nome dele, cadê? Que ele diz: Sandoval Batista, quem defende ladrão deve levar para sua casa. Que situação, né, Que professor? situação. Como é complexo, né? É um tema complexo. Muito complexo. E que todo mundo tem sua visão em relação a esse processo da criminalidade, de como tratar esse processo. Tem que se respeitar as opiniões, mas tem que se entender que nossa função é o cumprimento de lei. Aí nós vimos a fala do Rubem Esquivel. O Rubem, ele foi um cara que trabalhou por diversos anos, ainda trabalha, dando chance a ex-encarcerados. Ele, enquanto empresário, tem uma fábrica de estopas. Ele é um cara que fez muito para ajudar a reintegração. Eu digo que o trabalho de Rubens e de outros profissionais empresários
retirou bastante gente da criminalidade. E é um trabalho invisível, porque a população não percebe por esse lado, só percebe do ódio. E quando a gente fala em ódio, nós estamos fortalecendo o que eles falam. Estou cheio de ódio. Nossa função é retirar o ódio dele. Nós queremos que o cara que vai sair, não tem jeito, não depende da gente que ele saia, depende do judiciário. E quando ele sai, a nossa intenção é que ele não saia cheio de ódio. E para tanto, temos que dar chance. A doutora Belisa falou também porque ela tem um trabalho lá belíssimo em relação a dar oportunidade. Por mais que a população enxergue de uma outra forma, nós não vamos deixar de fazer isso. Dar oportunidade. Em que pese que nós temos que dar um tratamento mais duro para as chamadas organizações criminosas. Então, é essa diferenciação, população, que nós temos que fazer. Nós estamos pagos para isso, nós somos fiscalizados para fazer isso e nós estamos aprimorando o olhar. Dar o tratamento necessário para aquelas chamadas facções e dar oportunidade para que o cara não saia pior do que ele entrou. O tempo voou. Vamos ficando por aqui. Professor Everaldo, muito obrigado pela sua participação e precisamos ter uma segunda visita sua aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque esse tema é um tema complexo e nós militamos há muito tempo nessa ambientação. Nós não nos furtamos em fazer esse debate com a população, por mais doloroso que seja para a população o sofrimento com a criminalidade, mas quando nós tivermos a chance de falar de frente com a população sobre esse tema, nós estamos abertos para isso. E agradecer porque o seu programa atinge um público formidável, que precisa da informação, e nós do poder público temos a obrigação de passar a informação para a população. Né? Nós fazemos serviço público e serviço público tem que ser com transparência. E toda vez que você, com esse trabalho de qualidade, nos chamarmos para vir aqui conversar com o seu público, estou às ordens. É o professor Everaldo Carvalho, policial penal, sociólogo, especialista em segurança pública. Vamos falar agora do Vita Vigor, que é o queridinho dos casais. Meu amigo, amor sem sexo é amizade. Para que você que quer esquentar a sua relação, quer ter uma noite, um dia, uma tarde prazerosa de muito amor e carinho, precisa estar com sua saúde em dia. Vamos falar agora com Vita Vigor. Mais uma vez, Marcelo Gama, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo Rogério Alves. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia a todos os amigos ouvintes. E aqui isso que você falou, né, Rogério? Quando existe problema, tem que ser resolvido. Não adianta você sabe que existe problema e não resolve. Tem pessoas que é assim, né, meu amigo Rogério? Você fala do problema, mas faz assim mesmo, faz de outro jeito, não resolve. E no sexo, gente, não dá para ser assim. Olha, muitos casamentos, namoros estão incompletos porque homens e mulheres não gostam de falar que estão com problemas sexuais. Inventam desculpas, ficam escondendo os problemas. Isso só complica, gente. Complica muito a vida sexual. Por isso, se você nos ouve nesta manhã de sábado e tem problemas na cama, Vita Vigor, gente. Vita Vigor vai te ajudar. Vita Vigor vai resgatar aquela energia boa, sabe? Aquela vontade de namorar, aquela coisa de pele com pele. Vita Vigor é um estimulante sexual de resposta rápida e com benefícios poderosíssimos. Gente, cada dia que você usa, mais energia física você tem, mais desejo você tem, mais libido você tem. E o sexo acontece de um jeito bom demais. Vita Vigor ajuda a tratar problemas de ejaculação precoce, disfunção